nós vamos tentar enfrentar um tema bem desafiante, mas ao mesmo tempo uma das maiores riquezas da nossa fé, que são as virtudes teologais. Nós vamos dedicar às virtudes teologais. Claro, vamos ser ajudados por várias pessoas, com vários santos, mas de forma especial é um tema que é muito caro a São João da Cruz, que são as virtudes teologais. Meio para a gente ter união com Deus, meio para que você possa atingir a união com Deus, é preciso você viver com intensidade, com profundidade, as virtudes teologais da fé, da esperança e da caridade. E primeira coisa que a gente deve saber é que essas virtudes nós as recebemos, são enxertadas na nossa natureza pelo batismo. O sacramento do batismo enxerta em nós essas três virtudes teologais. É uma virtude que nos capacita a entrar em contato com Deus. Nós só podemos entrar em contato com Deus de forma direta através dessas três virtudes teologais, que é a própria vida divina. Os médicos, mas também alguma pessoa que entende um pouco mais, sabe que quando a gente precisa fazer um transplante, você tem que encontrar a pessoa que vai receber o transplante precisa ser compatível com o doador. Por isso que Deus, desde toda a eternidade, nos fez a imagem e semelhança dele. Para quê? Para que a gente pudesse entrar em comunhão com Deus. Por isso mesmo, quem não é batizado, ele tem a fé como virtude da religião, o amor, a esperança, que possibilita se relacionar com Deus. Ele é compatível. Diria São Tomás de Aquino que o homem é capaz de chegar até Deus. Ele nasceu com essa capacidade. Deus criou o ser humano para se encontrar com Deus. E toda infelicidade que o ser humano tem, de forma direta ou indireta, é experimentado por esta realidade, quando ele não entra em comunhão com Deus. Por isso, qual é a maior felicidade para o ser humano? Ir para o céu. O céu é o lugar da sua realização plena. O céu vai ser o único lugar que nós poderemos ser felizes de forma plena, sem nenhum limite. Sem nenhum senão. Então, a fé que nós somos criados com ela, faz com que nós desejemos a Deus, busquemos a Deus. Isso qualquer ser humano nasce com isso. Por isso que o ser humano é capaz de Deus. O nosso organismo espiritual, Deus quando nos criou, criou a nossa alma capaz de entrar em contato com Deus. E isso é o fato de fazer com que a gente deseje a Deus. É ao mesmo tempo o nosso maior presente e é ao mesmo tempo a nossa maior dor. O maior presente que o ser humano tem é porque ele foi criado para Deus e Deus o planifica. Qual é a maior dor que ele sente? Apesar de ele achar que ele sente dor na hora que ele perde o emprego, na hora que alguém o humilha, na hora que alguém o trai, mas tudo isso só faz realçar um sentimento de insatisfação natural que existe no ser humano. Nós somos insatisfeitos por natureza. Por quê? Quando Deus nos criou, Ele nos criou para contemplar a Ele e para viver um relacionamento de intimidade em profundidade com Ele. E enquanto nós não temos isso, há uma coisa que a gente acha, a gente pensa assim, quando é criança, a gente pensa que quando eu for grande, isso vai passar, eu vou conseguir, eu vou ser dono do meu nariz. Quando a gente fica dono do nariz, ele diz, não, eu vou casar.
Quando eu casei, eu dizia, quando eu vou ter filho? E quando eu tenho, não, agora os filhos dão muito trabalho. Quando eles crescerem? Não, agora é quando eu aposentar. E agora está com 80 anos e não sabe. E mesmo assim, ainda continua faltando algo. Você foi criado com um grande presente e com, entre aspas, um grande defeito. Você foi criado por Deus com um vazio, com um buraco dentro de você. Que por mais que você coloque coisas dentro desse buraco, esse buraco não enche. Esse buraco foi criado para Deus caber dentro de você. E por isso, que nem o melhor emprego, nem o melhor casamento, nem a melhor congregação religiosa, nem o melhor curso, nem a maior descoberta, nem o ouro olímpico é capaz de preencher isso. Você tem isso, e todos nós sabemos. Tem alguns que fazem dessa insatisfação uma busca constante de Deus. Tem outros que fazem dessa insatisfação uma forma de reclamar o tempo todo. Mas a base, a raiz é a mesma. Quando você chega num lugar e começa a reclamar, aqui está quente, aqui está não sei o quê, aqui é muito monótono, aqui, no fundo você está reclamando da sua falta de Deus. Você sente falta de Deus. Você está sentindo falta. É por isso que, por melhor que seja uma coisa, chega um momento que a gente diz, está faltando algo. A minha vida não está completa. Então nós, como seres humanos, fomos criados para buscar a Deus, para desejar a Deus. Esse é o nosso maior presente e esse é o nosso maior limite. Talvez 100% das suas reclamações derivam do ponto de que você foi criado para Deus. E você vai sempre sentir que está faltando algo. Está faltando algo, algo falta. Dentro dessa realidade que existe em todo ser humano, quando nós somos batizados, quando nós recebemos o sacramento do batismo, o que acontece? É enxertado em nós as 3 virtudes teologais. Quais são? Fé, esperança e caridade. Diz São João da Cruz que cada uma dessas virtudes são inseridas em uma faculdade da nossa alma. Existe um enxerto. E é por isso que nós vamos ver aqui a realidade do tema: eu sou a videira e vós os ramos. A videira é um tronco, os galhos são inseridos nesse tronco e tem uma seiva que corre. E essa seiva ela é feita por um canal na planta. E este canal são as virtudes teologais. É a forma que nós recebemos a vida divina. A vida divina chega dentro de nós através das virtudes teologais. E aí nós nos tornamos um galho vivo. Então a fé, segundo São João da Cruz, é enxertada na nossa inteligência. A faculdade da sua inteligência, a fé vem e ele é enxertado como uma planta. Não sei se vocês já viram um enxerto. Um botânico, ele corta lá a planta, lá faz, talha, e enxerta algo naquele galho, naquele tronco. E aquele galho vai viver da vida daquele tronco, vai se alimentar. Vai ser alimentado a partir desse tronco e vai se conduzir. Por isso que a fé é enxertada na inteligência. A esperança, por incrível que pareça, é enxertada na memória. Parece a coisa mais estranha do mundo, né? A fé na inteligência até parece mais lógico para a gente. Mas que na nossa memória seja enxertada a esperança, e a esperança é algo ligado ao futuro, né? É ligado à memória. E a caridade é enxertada na nossa vontade.
o galho da nossa vontade é enxertada aquela virtude teologal. Então temos as 3 virtudes teologais, que são fé, esperança e caridade. A fé é enxertada na inteligência, a esperança na memória e a caridade na vontade. Primeira coisa que vai nos fazer perceber isso, a gente vai notar que a nossa inteligência ela é purificada pela fé. A nossa inteligência ela é purificada pela fé, mas ao mesmo tempo, no início, ela é alimentada pela inteligência. Vamos às coisas práticas. Primeiro, o que ela purifica? Por que a inteligência purifica? Ou por que a fé purifica a inteligência? Porque a nossa inteligência, ela chega à conclusão através de quê? Como é que nós conhecemos? As coisas pelos olhos, pelos ouvidos, pelo tato. Os sentidos são as janelas da inteligência. Por onde a inteligência aprende? Se uma pessoa for muito inteligente e perder a visão, a audição, o tato, o que é que vai acontecer com ela? A inteligência vai atrofiar. Porque a inteligência vive dessa comunicação, das informações que ela recebe de fora. Ela vai aprendendo, 2 mais 2 igual a 4. Ela ouviu, raciocinou, fez aquilo, todo aquele processo. Claro que a inteligência também, ao longo do tempo, o que ela vai fazendo? Ela vai trabalhando com informações que já estão gravadas na memória, coisas que pode imaginar, também pelos sentimentos, mas ela precisa ser alimentada por alguma coisa. De forma externa, para aqueles que vivem unicamente para fora do castelo, do que vai no castelo interior, a inteligência dele é alimentada simplesmente por informações. 2 mais 2 igual a 4, 4 mais 4 igual a... Já é 16, mas é 8, viu? Então, 8. E assim sucessivamente. César, qual seria a importância disso em relação à fé? E o que é que tem a ver a fé em relação a isso? Porque fé é acreditar naquilo que a gente não vê, não entende e não sente. A fé é acreditar naquilo que a gente não vê, não entende e não sente. Por isso que São João da Cruz criou um nome para isso, que se chama noite. Todas as vezes que a nossa inteligência entra em contato com uma coisa que ele não entende, que ela não entende, o que é que ela sente? Numa noite. Porque a nossa inteligência é como se fosse um farol que ilumina as coisas. Tá? Aí ilumina esse papel que está aqui na minha frente, eu começo a conseguir ler. Sem a minha inteligência, eu não consigo aprender nada. É o meu farol. Só que quando ela chega diante de circunstâncias que ela não entende, ela se sente desconfortável. E é isso que São João da Cruz se chama noite. É o desconforto da inteligência. Imagine um pai, uma mãe que o seu filho morre. Ele entende aquilo ali? Não. Ele vai aceitar com facilidade? Não. Por quê? Porque aquilo ultrapassa a inteligência dela, a capacidade dela entender as coisas. Quando nós somos injustiçados, nós nos revoltamos, não é verdade? É engraçado, uma das coisas que mais revolta o ser humano é a injustiça. Um tempo eu trabalhava num local que tinha um questionário para responder, e tinha uma pergunta que era: o que lhe causa revolta? 95% das pessoas ou mais respondiam a mesma coisa: a injustiça. É o que causa revolta, porque a nossa inteligência não entende aquilo, não entende a injustiça. Não entende a coisa acontecendo, a injustiça. Então, por falar nisso, assim, meio que de lado, não é bem necessariamente, né? É meio que
essa revolta que nós sentimos hoje no Brasil. É uma revolta, uma sensação de raiva, de mal-estar, de insatisfação. Parece que está tudo dando errado. A nossa inteligência tem dificuldade de lidar com isso. Mesmo que a gente não perceba que algumas vezes a gente faz parte dessa injustiça também. Mas nós não nos sentimos bem com a injustiça. Por quê? Porque foge à lógica. E a fé, muitas vezes, ela vai nos fazer compreender, ter que acolher coisas que ultrapassam a lógica, tanto de acontecimentos como conteúdo. Vamos imaginar, alguém diz assim, Jesus Cristo está presente, corpo, alma e divindade, nas espécies eucarísticas do pão e do vinho. É possível entender isso? Não. Não é logicamente aceitável. Você pode ter até se acostumado com a ideia, mas a sua razão não vai entender isso. Nunca vai entender isso. Isso está fora da capacidade da sua razão entender. Porque na hora que você comunga, você sente o quê? Gosto de pão. Se o padre lhe der o vinho para você tomar, que é o sangue de Cristo, quando você beber, você vai sentir sabor de quê? Vinho. E se você beber muito, se passarem no bafômetro, vai dar que você vai perder a carteira. Vai perder a carteira do mesmo jeito. Não adianta dizer para o guarda que você não bebeu o vinho, foi o sangue de Cristo. Não existe prova razoável, sensata, para você acreditar. Por isso, a nossa inteligência tem dificuldade de acreditar. Boa parte das vezes nós acreditamos meio por conveniência. Meu pai me disse, minha mãe me disse, e eu vou, sei um pouco, me assustar. Até quando, claro, evidente. Até quando eu sou colocado em uma situação grave que eu preciso corresponder àquilo ali. Quando um mandamento eu não consigo cumprir e a minha situação fica irregular, quando uma situação de questionamento, eu estou em plena aula de faculdade e alguém vai questionar aquilo e eu noto que eu acredito naquilo ali, mas eu não sei nem dizer como, nem porquê, nem quando, e aquilo me dá quase uma vertigem dentro de mim, porque eu não tenho subsídio nenhum para aquilo ali. Então, a fé, ela existe, essa dimensão, e ela é completamente sobrenatural, porque ela nos entra em contato com Deus. Vou contar uma história, né? Mais uma vez de quando eu era jovem, há muitos e muitos anos atrás, num reino distante do aqui, era uma vez, faz muito tempo. Eu tinha por volta de 19 para 20 anos de idade. Fui criado numa família católica, depois fui fazendo aquele processo normal de quando eu era pequeno, com até uns 8, 9 anos de idade, eu participava da missa do lado da minha mãe. Com 11, 12 anos, eu já estava na porta, assim, em pé ali na porta, né? Já estava com certo grau de independência. Com 14, 15, 16 anos, eu já participava da missa encostado no carro que estava mais lá fora do negócio, né? Já de fora da igreja, né? Naquele processo normal de afastamento diante daquelas coisas, já estava afastado. Aquilo já não me comunicava nada. E o que é que existia dentro de mim? Ao longo dos anos, eu fui desenvolvendo, principalmente por leituras de cunho marxistas, eu fui perdendo paulatinamente a minha fé. Eu não notava, era um garoto de 16, 17 anos, eram coisas perceptíveis para aquela minha realidade. Aquilo foi minando, ao ponto de, como é a base do fundamento da filosofia marxista, é o materialismo histórico. Significa, o que é que existe? Aquilo que se vê, aquilo que se prova.
apesar de não se falar isso diretamente em relação a Deus, automaticamente cortou a minha fonte de fé, a minha virtude teologal da fé, que eu vivia de forma tão, assim, infantil como criança, normal. Sim, não é uma coisa muito elaborada, vou dizer que eu tinha uma fé muito elaborada, nada muito, mas eu tinha. Simplesmente, minha mãe fazia o nome do pai, eu fazia o nome do pai também, o padre rezava o Pai Nosso, eu rezava também, mas isso sem bloqueio já faz muita coisa. Se você não tem nenhum bloqueio, uma criança, um adolescente, a graça, o galho ainda está unido ao tronco e a seiva está passando. Só que com isso, com 16, 17 anos, eu tinha basicamente sufocado esse meu encontro entre o tronco e o galho. Eu já tinha dificuldade de acreditar. Se Deus não tivesse tido imensa misericórdia, como é próprio dele, ele é sempre misericordioso, eu acho que com mais 2 ou 3 anos eu tinha me tornado um ateu mesmo teórico e prático. Hoje, olhando para o meu caminho, era uma coisa óbvia. Eu já acreditava, se alguém com 16, 17 anos, você acredita em Deus? Claro que eu diria que acredito. Mas aquela convicção estava se esmaecendo cada vez mais. Era só uma questão de tempo. Era um membro do corpo de Cristo que cada vez recebia menos sangue. Então era óbvio, aquilo ia apodrecer, ia fazer, como é o nome? Ia dar granguena. Não ia. O que o texto diz, todo ramo que não dá fruto, ele é tirado dele, é arrancado o ramo. Então, eu já estava na fase das folhas tudo secando, já estava nessa fase, mas Deus misericordiosamente, né, através da minha família, especialmente a minha mãe, foi insistindo, até que num dado momento eu tive uma experiência com Deus, por volta de 17 anos de idade, que, vamos dizer assim, deu uma parada, ainda ficou em dúvida se ia arrancar o membro ou se não ia arrancar o membro, né? Ficou naquela dúvida, mas ali começou ainda a continuar alimentando aquele aos 17 anos. Mas aí é quando eu chego à minha situação. Eu ia para um grupo de oração, eu rezava, eu sentia a presença de Deus, o meu coração começou a se tornar sensível a Deus. Mas eu estou dizendo isso hoje, né? Depois de 20 e tantos anos depois, analisando o fato. Mas eu continuei com os bloqueios de inteligência. A minha fé era racionalista. Tudo que era muito sobrenatural eu tinha resistência. Mesmo acreditando em Deus, por exemplo, eu não simpatizava com história de anjo, não simpatizava, Nossa Senhora, é muito assim, é piedosa demais essa história. Eu tinha uma fé extremamente racionalista. Engraçado, toda aquela piedade de infância pura, doce, que é próprio da piedade popular, eu tinha completa aversão. Tudo que fosse piedade popular, o povo rezando o texto, repetir 50 vezes a mesma Ave Maria. Só uma pessoa pouco inteligente ia fazer uma coisa desse tipo. A minha fé tinha todos estes bloqueios naturais de quem tinha convivido, lido em um ambiente racionalista. Mas, como eu disse, Deus é misericordioso e de misericórdia em misericórdia Ele foi me atraindo. Eu tinha uma fé muito baseada no meu coração, na minha vontade e com altíssimas resistências de inteligência. Boa parte das coisas que a igreja ensinava eu não acreditava e discordava abertamente. Tudo que exigia o obséquio de fé, a obediência da fé, eu negava. E é interessante que num dado momento na vida, eu estou rezando, isso já há 2 anos nesse processo, onde Deus atraindo o meu coração e a minha inteligência com resistência.
Eu tinha por volta de 19 anos de idade, quando um dado momento eu rezando, eu parei e fiz uma avaliação tão simples. Eu disse, meu Deus, tudo o que eu não acredito, porque eu acho que não é lógico, porque não acho inteligente, porque eu acho que eu sei mais do que Deus e que a igreja, eu sei mais, isso não tem razão, isso não tem lógica. E eu comecei a olhar as pessoas que acreditavam naquelas besteiras que eu achava que era besteira na época, aquelas ingenuidades. E eu comecei a olhar para elas e eu comecei a perceber que elas davam mais frutos do que eu. E eu que me achava tão inteligente, me achava tão capaz de discordar das coisas, não conseguia fazer andar a minha caminhada. Naquele momento, aconteceu o que se chama na vida espiritual um ato de fé. O que São João da Cruz chama de um ato anagógico, onde você acredita, que você dá um passo de acreditar, mesmo que a sua razão não concorde. Naquele dia eu me ajoelhei diante de um crucifixo e disse, Jesus, a partir de hoje, eu acredito em tudo o que a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo ensinar. E a partir de hoje, aceito sem discordar nenhuma destas coisas. Naquele momento, houve algo dentro de mim que mudou toda a realidade. Pela primeira vez, aos 19 anos de idade, eu tinha feito um ato de fé. A virtude teologal da fé, naquele momento, voltou. Claro que, quantas vezes eu tinha usado essa virtude teologal da fé na minha infância e nem notava, né? Mas foi a primeira vez que foi consciente. Naquele momento eu tomei uma decisão. E a fé é esse ato de submissão da inteligência por meio de um ato de vontade. Eu decidi fazer aquilo ali. E naquele momento eu disse para Jesus, Jesus, nunca mais eu quero entender nada. Eu vou acreditar em tudo que vai ser ensinado. E como diz São João da Cruz, Deus, ele diz que quando eu nada quis, eu tudo tive, que talvez são as definições mais profundas da vida espiritual, naquele momento eu dei para Jesus, eu ofertei, eu sacrifiquei a minha inteligência para dizer, Senhor, se eu passar o resto da minha vida sem entender nada da fé, eu vou vivê-la acreditando. E como Deus é mais bondoso do que nós ousamos de ser bondoso com Ele, quando a gente pensa que a gente está sendo bom com Ele, Ele é infinitamente melhor conosco. A partir daquele momento, quando eu pegava a Bíblia e começava a ler, parecia que a Bíblia tinha se tornado a coisa mais clara do mundo. Eu comecei a entender as coisas de Deus. Eu que tinha ofertado a Ele, não entender mais nada. Eu aceitava viver o resto da vida simplesmente acreditando. E naquele momento Ele deu o que eu não pedi. Lembra da missa de ontem, né, de Salomão? Deus aparece para Salomão e diz, o que é que você quer? Não, eu quero sabedoria. Aí ele diz, como você não pediu riqueza? Como você não pediu? Eu vou dar só porque você não pediu. Como eu não pedi a Deus entender os mistérios da sua fé. A partir daquele momento, Deus me concedeu uma graça, e isso é dom. Isso não me pertence. Esse é um carisma dado em função de vocês, não é de mim. Entender as coisas de Deus e conseguir transmiti-la de alguma forma, de alguma maneira.
Mas isso nasceu de um ato de fé. Naquele momento, aquele tronco, aquele galho todo seco, houve um desentupimento nas vias, né? É como se eu estivesse lá infartando o meu coração, sempre foi colocar um stent, né? Para abrir lá, um stent, naquele momento foi um stent, abriu a veia uma artéria, e o sangue começou a passar dentro do meu coração. E é como se eu sentisse um grande alívio. Eu vivi anos e anos preso. Preso a quê? Preso à minha razão. Preso a achar que o mundo era aquilo que eu via. O mundo era aquilo que eu ouvia. E o mundo era aquilo que eu entendia. E naquele momento, uma vida nova começou a existir dentro do meu coração. E é isso, meus irmãos e minhas irmãs, que eu desejaria. O que é que um bom retiro faz dentro de nós? Uma renovação do ato de crer. O que é que nós estamos fazendo aqui no retiro? É uma renovação da nossa disposição, o obséquio de inteligência, a obediência da inteligência e a decisão da vontade de olhar para Jesus e dizer: Senhor, eu renovo a minha decisão de acreditar que Tu és Deus, acreditar que Tu cuidas de mim e que Teus ensinamentos são os melhores para a minha vida. Mesmo que em alguns momentos eu não entenda e mesmo que em alguns momentos eu nem concorde com eles. Porque todos nós vamos ter coisas na nossa vida que nós não concordamos com o que Deus faz. É ou não é verdade? Só alguém muito insincero vai dizer que concorda tudo com o que Deus faz. Não concordo. Eu vou lembrar desde ontem. Ontem eu já não concordei com Deus, porque, meu Deus, ia ser a procissão lá para o santuário, e a chuva, Jesus. Já comecei não concordando, e eu não concordo. Eu digo para Jesus, eu continuo não concordando até agora. Mas, humildemente aceito, Senhor. Tu és Deus, eu sou criatura vossa. Pela vossa bondade, Tu aceitas eu discordar de Ti. Contanto que eu me submeta a Ti. Ele sendo bom, Ele aceita que a gente discorde dele. Contanto que essa discordância não seja insubmissão dele. Porque Ele nos deu uma inteligência. E concordar e discordar é um ato próprio nosso, né? A gente tem isso automaticamente. Não? E Deus não quer tirar isso da gente. A não ser no mais alto grau da sétima morada, há uma inversão psicológica, que as nossas faculdades ficam completamente dominadas pela graça de Deus. Aí, neste grau, há uma inversão psicológica. Lugar de a sua inteligência ficar voltada para os seus sentidos, a sua inteligência se volta completamente para a sua alma. E é isso, mas isso se dá no mais alto grau da vida mística. Sétima morada, no mais alto grau. Até lá, até a sexta, a gente ainda discorda. A gente concorda, discorda, contanto que dê o seu assentimento a Deus. Mas, Senhor, no final Tu sabes, Senhor, que Tu, mesmo eu não concordando, a última palavra é Tua e eu me submeto a Ti. Então, é esse o processo natural. E assim vai-se no processo da nossa fé. E aí faz a grande pergunta. Esse é o ato de fé, nós estamos aqui para isso. Para que quem está no retiro? Para renovar a nossa fé. Para dizer, eu creio. Senhor, eu renovo a minha adesão a Ti. Mas você poderia me fazer uma pergunta. Mas César, e como é que eu posso crescer na minha fé? Como é que eu posso crescer todos os dias na minha fé? O que é que alimenta a virtude teologal da fé? E aí vamos pedir a ajuda de um amigo nosso, São João da Cruz. Ele, em
no livro Cântico Espiritual, número 12, ele tem uma expressão muito interessante para isso. O Cântico Espiritual é um poema de São João da Cruz, de várias estrofes. E nesse poema, no número 12, ele diz: ó cristalina fonte, se nesses teus semblantes prateados, formaste de repente os olhos desejados, que tenho nas entranhas debuxados. Eu só lembro uma vez que eu estava dando um curso sobre São João da Cruz, quando eu terminei de explicar o poema, aí a pessoa levantou a mão e disse assim: mas César, por que ele não escreveu direto isso, não escreveu esse poema que ninguém entende nada, né? Porque na linguagem religiosa, na linguagem mística, o símbolo comunica mais do que a linguagem literal, racional. Então a simbologia não tem como você ser místico e não usar a questão de simbólica. Por isso que toda a nossa liturgia é simbólica. O incenso, as vestes sacerdotais, tudo aquilo ali é simbólico, nos introduz em um outro mundo. E falando sobre os formastes, os olhos, se nesses teus semblantes prateados, ele dá uma explicação para ela, dizendo assim: as proposições e artigos que propõem a fé, a alma chama de semblantes prateados. Ele diz: o credo, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, o único Filho nosso Senhor, ele chama isso de semblantes prateados. Para a compreensão desses versos e dos seguintes, precisamos saber que a fé aqui é comparada à prata. A fé é prata. Nas proposições, que nos ensina quantas substâncias encerradas na fé. E as verdades contidas são comparadas a ouro. Vamos tentar fazer isso de forma bem simples. São João da Cruz diz o seguinte: a fé, ele é uma peça de ouro, uma joia, né? Já que aqui tem mais mulher do que homem, porque normalmente na igreja, né, tem mais mulher do que homem. Uma joia que ela funciona invertida. Porque normalmente o que é que se faz com uma joia? Se uma joia tiver ouro e prata, o que é que a gente faz? Coloca a prata por dentro e o ouro por fora, porque é o mais precioso. A fé é o inverso. A fé é uma joia por fora de prata e por dentro de ouro. César, o que seria a prata? São João da Cruz diz aqui de forma muito clara: são as proposições. O que é a prata da fé? A doutrina. A doutrina é a prata. E o ouro? O ouro é a nossa relação com Deus, é a contemplação da fé. A fé é um conteúdo e a fé é uma relação com Deus. Eu estou explicando isso, pode parecer complicado, mas você nota isso. Quando você diz que tem fé, você pensa no seu coração quanto você acredita em Deus. E quando eu digo assim, qual é a sua fé? Não, eu acredito em Deus, Pai, todo. Você explica uma doutrina. A doutrina é a prata e a relação com Deus é ouro. Então significa que para você chegar ao ouro, você precisa conhecer a prata. Por isso que Santa Teresa amava tanto ler os livros. Por isso a fascinação que ela tinha pelos teólogos. Porque eles davam a prata. Prata. Dava o conhecimento da fé, a doutrina da fé. Aquilo que nós conhecemos aonde? Na Bíblia, no credo, na liturgia. Nós conhecemos prata, o conhecimento, a doutrina. Aquilo que é nos ensinado. É a prata da fé. E com a prata da fé, se você se aproxima da prata da fé com a dimensão de diálogo com Deus,
o que é que vai acontecer? Você vai chegar ao ouro. Poderíamos dizer que a prata é a catequese e o ouro é a contemplação. É a fé feito relacionamento com Deus. E a catequese é um conhecimento racional da nossa doutrina. Por isso que a igreja sempre combateu e vai combater as heresias. Por quê? Porque ela desvirtua a prata. E quando os fiéis são expostos a outro material que não a prata, o que acontece com eles? Eles não chegam ao ouro. A prata é o conhecimento da nossa fé. É a doutrina. São os dogmas. É o credo. É aquilo que nós conhecemos. É as Sagradas Escrituras. O conhecimento da fé. Mas o conhecimento da fé não é para ser feito por uma pessoa racionalista, para você saber bem muito. É para que você possa se relacionar com Deus, para que você possa entrar em contato com Deus. Isso é o ouro. Então, a nossa virtude teologal, por isso que a gente volta ao início. Por que a fé é colocada na inteligência? Porque pela inteligência a gente aprende os conhecimentos. E pela inteligência nós aprendemos o conhecimento da nossa fé. Mas num dado momento nós precisamos dar um ato de fé a Deus, acreditar em Deus, se relacionar com Deus, entrar em contato com Deus. E o primeiro grau de consagração do movimento, ele é feito a partir da Lexio Divina, da leitura orante dos 4 livros, né, da Lexio Divina, esses livros que vocês estão conhecendo aqui. O segundo grau de consagração do movimento será feito a partir do credo. Mas não um livro do credo catequético, para ensinar a você a doutrina da fé. Embora que isso possa acontecer secundariamente. Porque a nossa catequese é tão, às vezes foram tão limitadas, né? Que às vezes quando a gente está ensinando coisas óbvias que a gente devia ter aprendido na infância, e alguém disse, poxa, você falou uma coisa tão fantástica, eu disse, você devia ter aprendido isso na infância, né? Isso é a catequese infantil. Mas como muitas vezes a nossa catequese infantil foi bastante defasada, às vezes até torta, além de não ensinar o certo, alguns chegam até a ensinar o errado, quer dizer, desvirtua a prata. A ideia do livro do credo qual seria? É justamente ensinar o credo em método de Lexio Divina. É fazer com que a pessoa reze com a doutrina da fé, para que a pessoa colha ouro, chegue no ouro da fé. O ouro da fé é relacionamento com Deus. Contemplação. O que é do livro Castelo Interior? O que é a quarta morada? É quando um cristão autêntico começa a dar os primeiros toques no ouro. Ele começou a tocar no ouro. O ouro é fé, mas fé contemplativa. Ele está deixando de simplesmente se ocupar com o conteúdo, mas ele está fazendo do conteúdo a base para entrar no ato de contemplar, de se relacionar com Deus de forma íntima. Ele começa a acreditar de forma plena. A virtude teologal da fé está começando a agir com toda... Agir com toda a força, não. Está começando a agir com mais força. A partir da quarta morada. Por que isso? Porque esse é o caminho da fé. Primeiro aprendemos a doutrina, o conhecimento. Por isso que a igreja, os pastores, devem ter tanto um grande cuidado para que não se ensine o errado para os fiéis. Ensinar errado para os fiéis significa fechar as portas dele para um relacionamento íntimo e profundo com Deus.
Até porque a contemplação, isso a igreja não pode te dar. A igreja te dá a prata. É a sua adesão a Jesus Cristo que vai fazer você tocar no ouro. Então a grande proteção da igreja é essa, é a doutrina da fé. Para que todo mundo tenha acesso a uma fé autêntica e saudável. Não precisa ser uma teologia, não é coisa muito profunda, não. É a fé da igreja, é a catequese, normal. Quem é Jesus Cristo, quem é o Pai, quem é Deus, os mandamentos, os fundamentos. Isso é a prata. Para que aos poucos possamos chegar mais adiante. E aí, vamos ao próximo passo, ainda com São João da Cruz, livro 21. Ele está comentando aquela passagem, na verdade, o poema da noite, que ele diz o seguinte: as escuras segura pela secreta escada disfarçada, ó ditosa aventura, a escura velada, já na minha casa estando sossegada. Então esse poema, e ele vai comentando esse poema, ele diz o seguinte, no 21. Depois de ter indicado os motivos da alma chamar de secreta escada, esta contemplação, falta agora explicar também a terceira palavra do verso, isto é, disfarçada. Que a alma consegue fugir disfarçada. Ele vai dizer que disfarce é esse. Dizendo igualmente a razão porque esta alma canta haver saído por essa secreta escada disfarçada. Ele diz mais adiante, assim, a pessoa vai vestir uma roupa, assim a libré que veste compõe-se de 3 cores principais, branca, verde e vermelha. Nessas cores significam as 3 virtudes teologais. Quais são? Fé, esperança. Dessa vez o símbolo ficou mais fácil, né, das cores. Quais são as cores? Branca, verde, vermelha. A branca seria a fé, a verde a esperança e a vermelha a caridade. Dessa vez ele fez uma provinha mais fácil, né, para a gente de marcar, já tendo assim a possibilidade de marcar com mais facilidade. Ele diz que para você fugir, para se encontrar com Deus, você precisa estar vestido com 3 cores. E ele usa esses símbolos, são uma roupa de 3 cores. E a primeira cor é uma veste branca. A fé é uma túnica interior de tão excelsa brancura que ofusca a vista de todo o entendimento. Quando a alma caminha vestida de fé, o demônio não a vê, nem atina prejudicá-la, porque com a fé, muito mais do que todas as outras virtudes, vai bem amparada contra o demônio, que é o mais forte e mais astuto inimigo. Ele diz, nós vamos ter 3 inimigos, o demônio, a carne e o mundo. Você foge do demônio por qual virtude? Pela virtude da fé. Ele diz, quando uma pessoa tem fé, o que é que acontece? O demônio não a vê. Vocês já viram aquele avião americano, né? 5ª geração do caça americano, que é aquele, eu acho que é o F-250, que é o avião que os radares não captam ele, já viram? Que ele entra no outro país, ele invade o país e os radares não conseguem ver, não conseguem detectar, é um avião invisível. Ele não é invisível verdadeiramente, mas ele é invisível tecnologicamente, ele consegue confundir o radar. A fé faz isso. O demônio ele tem um radar que fica tentando nos achar e ele não acha. Quando uma pessoa faz um ato de fé, o demônio perde a pessoa do radar dele. Ele desorienta. Ele não sabe como ligar os mísseis para derrubar o avião. Não sabe para onde atirar. Ele vai atirar para onde? Não sabe para onde. Ele diz, quando uma alma está vestida com a brancura da fé, com a virtude teologal da fé, totalmente acesa dentro de si, o demônio se perde completamente. Ele não consegue atingir. E vocês sabem o que é o demônio? O demônio ele é o pai da
Mentira. E Santa Teresa vai dizer que existe uma coisa que Jesus gosta muito, que um dia Teresa estava rezando e perguntou por que Deus gostava tanto da humildade. E ela recebeu uma resposta interior, porque a humildade é a verdade. A humildade é a verdade. E o demônio o que é? Uma mentira. A fé é a adesão ao quê? A verdade que a igreja ensina. É a fé. A fé é uma verdade que primeiro é um conteúdo, depois é uma adesão a uma pessoa. E quando você faz isso, você confunde toda a estrutura do inimigo de ataque dele. Você neutraliza o radar, os mísseis, os canhões, as metralhadoras, todas as possibilidades dele de atacar ele, ao não ver o alvo, ele continua com as armas dele, mas as armas dele se tornam impotentes. E é isso que São João da Cruz diz. Caminhe na fé, numa fé autêntica, renove a sua adesão. Cada vez que você faz isso, renova a adesão à fé da igreja, a fé que nós recebemos, e acreditar em Jesus, o que acontece? Você se torna invisível ao inimigo de Deus. Por isso que a fé tem esse valor tão grande, levando em consideração essas duas coisas, a fé como conteúdo e a fé como adesão. Por fim, meus irmãos, queria concluir uma coisa. A fé é uma adesão a uma pessoa, chamada Nosso Senhor Jesus Cristo. Ninguém conhece a Deus a não ser o seu próprio Filho, a não ser o Filho, e Ele que nos revela. Quem verá Jesus, ver o Pai. A nossa fé é aderir a uma pessoa. Não é a ideias, a conceitos, mas uma pessoa. A doutrina da igreja é simplesmente para elencar quem é Jesus Cristo e defender o nosso ato de fé a uma pessoa. Porque pode, meus irmãos, que uma pessoa tenha uma fé reta, significa tem toda a doutrina da fé, mas não tem adesão de fé. Porque não obedece a Jesus Cristo. Meus irmãos, gostaria que neste retiro o nosso coração se voltasse para dar uma adesão a Jesus Cristo. Para dizer que a nossa vida é Ele. Fazer como São Paulo, ter tudo em conta de esterco. Ele disse, eu tive tudo em conta de esterco para conhecer Jesus Cristo. Todas as minhas riquezas eu joguei para trás. Eu abandonei tudo e aderi a Jesus. Conhecer a Jesus Cristo foi a minha vida. Meus irmãos, Jesus é a maior riqueza que nós temos na nossa vida. Muitas vezes nós somos, até mesmo na nossa fé, na espiritualidade, tem gente que fica inventando modos de rezar, como se fosse assim, uma técnica tal. Eu vou fazer yoga para rezar melhor. Não, meus irmãos, é aderir a uma pessoa. É se relacionar com uma pessoa, é amar a Jesus Cristo mais do que tudo nessa vida. Ter fé é aderir a Ele, é fazer a nossa vida gravitar ao redor dEle. O centro da nossa existência é fazer com que todas as forças da nossa alma, dos nossos pensamentos, dos sentimentos, tudo dentro de nós, ir em direção a Ele, para amá-lo. Amar a Jesus Cristo acima de todas as coisas. Com todo o nosso pensamento, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma, com todos os nossos afetos, com todas as nossas faculdades. Pedir à Virgem Maria que nos ajude, quando nos faltar, que a gente possa amar mais a Jesus Cristo. Que a nossa vida gire ao redor dele. Fé é isso. Fé, meus irmãos, não é ter uma vida perfeitinha, maravilhosa, ser uma pessoa melhor do mundo. Quem tem fé, meus irmãos, até quando peca, o seu pecado gira ao redor de Jesus. Porque ele olha para o seu pecado na perspectiva que ofendeu o seu amigo.
E quando faz isso, já é um ato de fé. A fé não é uma pessoa perfeitinha, bonzinha, que sem erros, sem defeitos de natureza, sem ser chateação. Não é isso. Meus irmãos, Deus não conta com isso. Às vezes a gente pensa de tentar pensar nossa espiritualidade como se tornar uma pessoa boazinha sem erro. O primeiro e fundamental passo da nossa fé, da nossa espiritualidade é aderir a uma pessoa de Jesus Cristo. O resto vem a reboque. O seu temperamento vai vir a reboque. A sua afetividade vai vir a reboque. O seu temperamento, característica, história, vem a reboque. É Jesus que unifica a gente. A gente não fica bom para seguir a Jesus Cristo. A gente fica bom porque segue a Jesus Cristo. É Ele que nos torna bom. Às vezes a gente quer inverter o lado. Não, a gente quer ficar uma pessoa boazinha para ajudar Jesus Cristo. Jesus não precisa da ajuda de ninguém. Pior de um pobre miserável do César. Não é isso que ele precisa. Ele precisa de pessoas que dê adesão a ele com toda a força do entendimento. Na vida cristã, existem dois lugares que você pode ocupar. Uma é de herói, outra é de poeta. O que é um herói e o que é um poeta? O herói é aquele que, sacrificando por si mesmo, faz grandes coisas em vista dos outros. E o poeta quem é? É aquele que canta as grandes obras dos heróis. Meus irmãos, sabe qual é o nosso defeito? É que nós queremos ser heróis. E nunca seremos. Só existe um herói que se sacrificou. Chama-se nosso Senhor Jesus Cristo. Que sendo Deus se fez homem. Se humilhou e baixou-se até a aceitar a morte, uma morte humilhante da cruz. Ele é o herói. O que nós podemos fazer na vida é ser poetas. É cantar as misericórdias. Cantar as bondades. Passar a vida toda cantando em verso e prosa aquele que nos salvou, aquele que merece todo o amor do mundo. É isso que nós podemos fazer. E é isso que atrai as pessoas. O problema é que nós queremos ser heróis e nos decepcionamos conosco mesmo. Tentamos fazer grandes coisas. E quando viu, a gente tem aquela experiência de São Paulo. Eu não faço o bem que quero e faço o mal que eu não quero. E quantas vezes nos angustiamos, e quantas vezes a nossa vida espiritual é angústia, é sentimento de culpa, é se culpar. Não é isso, meus irmãos. Não tem coisa melhor do que ser poeta. E cantar as grandes obras do Deus que se fez homem para nos salvar. Precisamos nos unir à Virgem Maria, que foi a primeira poeta, aquela que diz: minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito exulta em Deus, meu Salvador, porque Ele fez grandes coisas em meu favor. A fé é fazer essa virada radical. Que nesse retiro abandonemos o sonho de ser heróis. E pela fé, conheçamos o herói. E pela vivência profunda da fé, começamos a contar para os outros o que o herói fez na nossa vida. O que o herói fez pela humanidade. O que o herói realizou. E aí, meus irmãos, vamos deixar de ser alguém deprimido e chateado porque não conseguimos fazer determinadas coisas. A nossa alegria não será mais aquilo que nós fazemos para Deus. A nossa alegria será aquilo que Deus fez para nós. Amém.